Bom dia a todos no universo, bom dia família celestial. E hoje vamos tratar do livro dos médiuns. Nós sabemos que todos nós temos a mediunidade, mas uns num grau mais baixo, outros num grau mais alto. Mas todos nós temos a mediunidade, certo? E aqueles que têm a mediunidade num grau maior, é interessante fazer o desenvolvimento da mediunidade através do estudo e da prática, né? Então vamos ver o que diz aqui na introdução do livro dos médiuns. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos encontrados na prática do espiritismo resultam da ignorância dos princípios dessa ciência. E felizes nos sentimos por haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de prevenir os adeptos contra os perigos do aprendizado, produziu frutos e muitos conseguiram evitar as escolhas graças a evitar os escolhos, graças à leitura atenta desta obra. Então aqui, o livro dos médiuns, ele é como se fosse uma bíblia para os médiuns, né? Tem muita informação importante, tá certo? Se você for um pouquinho mais atrás, no sumário do livro, dos médiuns, ele traz assim, ó. Bom, primeiro, há espíritos? E a resposta é a seguinte: sim. E eles estão por toda parte. Capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Né? Então, alguns acham isso maravilhoso ou sobrenatural, mas na verdade nós sabemos que ele é um fenômeno natural. Método são as formas de se comunicar com os espíritos. Sistemas, né? E aí tem mais a segunda parte, que vem falar de ação dos espíritos sobre a matéria, manifestações físicas, mesas girantes. Essas mesas girantes foram lá no início, né? Tá certo? Teoria das manifestações físicas. Então, ruídos, movimentos, suspensões, aumento e diminuição do peso dos corpos. Capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Barulhos, perturbações. Né? Vira e mexe a gente ouve o pessoal falar assim: nossa, eu ouvi um barulho. Não tem explicação. Claro que tem. É um espírito. Arremesso de objetos é mais difícil de acontecer, acontece. Fenômeno de transporte também acontece, né? Manifestações visuais. Perguntas sobre as aparições. Ensaios teóricos sobre aparições, espíritos glóbulos,
teoria da alucinação. Então tem muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Se eu for ficar falando aqui só do sumário, já dá uma palestra. Esse livro que tem que ser estudado com muito carinho. Quantas páginas tem? Olha lá. 675 páginas. Livro dos Médiuns. Olha que legal. Se você for procurar por aí o valor deste livro, ele está na faixa de uns 10, 15 reais aí, no máximo. Nas casas espíritas. Ou na FEB, né? Que ela produz esse livro. Muito carinho, né? A preço praticamente de custo. Certo? Vou abrir aqui aleatoriamente um trecho e vamos ler e comentar. Vamos ver do que está falando. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram-nos à conclusão de que há no homem 3 componentes. Primeiro, alma, o espírito, princípio inteligente, no caso, né, no qual reside o senso moral. 2, o corpo material e grosseiro, que veste temporariamente a alma para cumprir de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, o acordo fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do invólucro grosseiro daquele que a alma abandona. O outro se desliga do corpo e acompanha a alma, e assim fica sempre como envoltório. Neste último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, seu estado normal não deixa de ser matéria, embora a presente não tenhamos podido ponderar nós dele e submetê-lo à análise. Então o que está dizendo aqui é o seguinte. Está falando o seguinte. Nós, seres humanos, animais, né? Nós temos o corpo, nós temos a alma, temos o corpo em si e temos o que chamamos de perispírito, que envolve o corpo. Então, como se fossem não posso dizer, alma, perispírito e corpo. Quando você deixa o corpo, o que fica? Alma, perispírito. Simples. Não tem o que a gente poder fazer dificuldade nisso aqui, não. Então, quando a pessoa morre, o que fica? A alma e o perispírito, ele fica andando por aí. Vai para as esferas superiores e fica aí, de boa. Até que surja uma oportunidade para que ele possa reencarnar novamente. Essa é a lei da reencarnação, né? Todos nós passamos por isso, tá certo? Reencarnamos, morremos, reencarnamos, morremos, reencarnamos, morremos, e assim vai. Nunca acaba?
Bom, chega um momento que você vai ter encontrado seu ápice, que é quando você chega a ser anjo em uma das dimensões de Deus. E aí, dessa forma, você vai escolher encarnar ou não. Mas quando você reencarna, é em missão. Ok? Bom, vamos pra frente. Página 228. Comunicações grosseiras. Comunicações grosseiras são as que traduzem por expressões que ferem decoro. Vou ler só esse trechinho e vou fazer um comentário aqui. Bom, eu já participei de várias sessões mediúnicas, né? Durante aí muito tempo. E lá a gente sempre encontrava um espírito sofredor. E ele, de alguma maneira, ele vinha nervoso, xingava, e falava palavras que não devia, né? E aí o doutrinador conversava com ele, de boa, até que acalmava esse espírito e fosse encaminhado aos locais de amparo fraterno, no plano espiritual. Então, é isso que eu quero dizer para você, o seguinte, a dica é, se você estiver em casa, de repente chega um espírito, faça uma oração por ele, para que ele seja encaminhado a locais de apoio. Você não sabe quem é esse espírito, né? O que ele pode fazer, tá certo? Então faça isso. Ore por ele para que ele seja encaminhado para locais de apoio. Ok? Combinado? É assim que se faz. Mas assim, também tem aquelas comunicações de espíritos superiores, né? Eles vêm para nos orientar e dar para nós o norte para que nós possamos avançar. Não é isso? Continuando, vamos lá. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controversas mesmo entre os adeptos do espiritismo. O que aqui quer dizer o seguinte, não é? É muito difícil você reconhecer um espírito. Mas às vezes ele se mostra para você, certo? Então ele se transfigura e você vê ele perfeitamente. Não vou dizer transfigura, né? Na verdade a palavra certa é que ele como é que eu posso dizer? Se mostra pra gente de forma que você enxerga mesmo ele, né? Você enxerga mesmo esse espírito. Então teve um caso quando eu tinha 5 anos de idade que eu estava dormindo de repente, dormindo lá com a família, todo mundo no mesmo quarto. E de repente apareceu um espírito na janela sentado. Mas que negócio é esse, velho? Que isso? E eu pensei que era um ladrão, cara. Ai, meu Deus. Aí do nada eu rezei pra Deus nunca mais ver esse negócio. Aí, rapaz, eu dormi. Tum. No outro dia, chamei meu pai e falei, pai, é o seguinte, tinha um senhor na janela ontem à noite. Aí ele falou assim, não, meu filho, esse é seu avô. Sua prima já viu ele também, esse é seu avô. Já fiquei mais calminho, sabe?
Mas nunca mais vi ele. Uma pena, né? Mas depois eu vi outros espíritos mais adiante na minha vida. E ainda vejo. Mas tá bom. Não tem que ter medo não, viu? Eles são bons, sim. A maior parte deles são bons. Então é difícil você ter identidade de um espírito. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo recentemente, foi em 2022, né? Ayrton Senna. Ele chegou de macacão vermelho. Como é que eu não vou reconhecer o Ayrton Senna de macacão vermelho? É difícil, né? Ele sentou lá e ficou esperando a noite inteira para dar uma comunicação no outro dia. Então, gente, tem hora que não tem como você falar que não é aquele espírito, né? É ele mesmo, tá? É ele mesmo. Mais um trechinho aqui. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança. E tereis ideia de que deve pensar aos espíritos superiores de todas as utilidades que são perguntadas. Então aqui é o seguinte. Bom, quando eles fizeram o livro dos espíritos, fizeram perguntas para vários espíritos e eles respondiam, né? Bom, pois bem. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pergunta que nós fazemos para os espíritos. Se for pergunta fútil, eles não vão responder. Agora, se for perguntas boas, eles respondem, né? Respondem mesmo, tá? E é bom a gente fazer essas perguntas para eles. Eles podem dar um norte para a gente, né? Um alerta, tá? Para a gente continuar no caminho correto. Mas geralmente eles próprios vêm e dão para a gente a mensagem que a gente necessita. Vamos ver aqui outra coisa. Querendo manter em seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá decidir-se pela exclusão de qualquer desses sócios que se substitua causa perturbação ou torne verdadeiramente hostil, por meio de escritas cometidas para a doutrina, opiniões ou serviços, ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar. Aqui está dizendo da sociedade em si, né? Da aprovação ou não das pessoas em sociedade, tá? É uma coisa assim mais complexa, né? A gente pode dizer. Da atuação do médium e assim vai, né? Tá certo? Bom, mais uma parte. É verdade que esta e outras questões que se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo, eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos
Aliás, no que respeita ao princípio das coisas que o Espiritismo, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou que pensam saber. Mas como auxiliar pessoas que poderiam tirar a divergência desses sistemas, uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamos, porém, são formulados pelos Espíritos. É útil poder comparar as razões e contra, no interesse da própria doutrina, apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode tirar do valor das telecomunicações. Aqui está dizendo, pessoal, nem toda comunicação é boa, né? Depende do dia, do médium, do jeito que tá a equipe, né? Tá certo? Então, temos que saber filtrar as comunicações, ok? Gente, é isso. O livro dos médiuns tem que estudar por anos, né? Para você chegar num conhecimento bacana. Inscreva-se no canal, deixe o like, isso é importante porque eu continuo os trabalhos aqui, tá certo? Um forte abraço a todos, amém e que assim seja.